discriminação positiva, e a Constituição autoriza dar tratamento desigual aos que são desiguais, para aí sim você conseguir a igualdade. Se você dá um tratamento uniforme, jamais você vai alcançar a igualdade. E é isso que tem sido feito. Desculpa, só para fazer um contraponto aqui, será que isso, doutor Paulo Rogério, será que isso não poderia, no futuro, quer dizer, gerar uma desigualdade em termos de mercado? O empregador futuramente discriminar, quer dizer, o negro por conta da história das cotas, quer dizer, ele entrou não por mérito próprio, mas por conta das cotas? Não há menor sombra de dúvida nisso. Eu captei mais ou menos a mensagem que o telespectador quis nos dizer, e eu acho que para você conversar com seriedade sobre o problema do racismo, nós temos que admitir algumas considerações. A primeira delas é que o racismo existe para com o negro, existe do negro para com o outro, e pior, existe entre os negros. Isso é para você começar a conversar o assunto com seriedade. É o que me parece estar querendo tocar no assunto. Em segundo lugar, na medida em que você estabelece as cotas, você vai criar ao longo prazo, sem a menor sombra de dúvida, um preconceito. Se numa universidade você tem lá o prédio, ou o lugar, ou na sala de aula você tem um grupo de pessoas que efetivamente veio das cotas, esse grupo vai ser dominado. Isso gera uma insatisfação nesse grupo, porque vai gerar um preconceito. O problema, me parece, é que querem resolver a coisa através de uma esmola que eu acho que o negro não precisa. Eu acho que o problema é de base, educação no ensino fundamental e no ensino médio. Se nós não despertarmos para essa realidade de que o profissional mais importante, o profissional mais privilegiado deva ser aquele do ensino fundamental e do ensino médio, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E o acesso a esse ensino deve ser de todos. Para que possa chegar acesso universal. Bom, vamos ver o que tem para dizer o nosso telespectador Aldir Guimarães de Niterói. Boa noite, Aldir. Boa noite. A minha pergunta era justamente sobre os efeitos do sistema de cotas no ensino superior, como foi discutido anteriormente, porque eu sou aluno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tenho observado que, ao longo do tempo, alguns alunos que são cotistas, eles encontram certas dificuldades ao longo do curso. Alguns até mesmo precisam de reforço escolar, reforço na educação de base, como dito pelo doutor aí anteriormente. Então eu queria saber como é que se pode, além dessas medidas, hoje, para aqueles que já estão no ensino superior, suprir essa necessidade que não foi feita na época que deveria ser feita, né? Ou seja, parece que o Estado não cumpriu com a devida função e agora, às vezes, tanto pelo aluno de escola pública quanto pelo negro, ele tenta tapar o buraco dessa forma. Obrigado, Aldir, pela sua pergunta. As perguntas, deputado Juliano, são de fato um retrato do que a sociedade, de uma maneira geral, pensa, né? Os telespectadores abordam questões que a senhora, todos os convidados aqui, devem toda hora se debater. Sim. Como é que enfrentamos essa questão? A primeira questão é essa questão que é colocada de que o negro também é racista, mas com certeza, porque o negro não foi criado em Marte, foi criado no Brasil, que tem uma ideologia, uma cultura e uma educação exatamente excludente. O negro, não se vendo nos meios de comunicação, e agora, dos 10 anos para cá, começa a melhorar, não como protagonista, mas sempre fazendo papéis subalternos, o negro que não se vê em capas de revista, o negro que não se vê do ponto de vista positivo, e que não mora em Marte, que mora no Brasil, também aprendeu que ele não é belo. Logo, o negro dificilmente terá uma boa estima. E aí eu fico pensando até na questão que o Edmilson havia falado, essa questão do próprio negro ser racista, que muita gente critica até, que negro quando tem uma posição social melhor, que logo é um jogador de futebol. É uma loura do lado, não é uma negra, com raras exceções. Claro, eu sempre gosto de dizer que eu não estou aqui para defender o jogador negro que faz isso, né? Até porque se as mulheres negras, quando chegar lá fora, vão me pegar. Então, realmente, eu compactuo com essa ideia, né, de que existe esse privilégio das mulheres brancas a poderem, no caso, até escolher os negros que se sobressaem na nossa sociedade, mas eu gosto de dizer que os negros,
os homens negros também beberam nesse caldo de cultura da beleza, do amor, né? De que o amor tem cor. E o amor que tem cor, no caso, a mulher para ser amada é a mulher branca. Então ele aprendeu isso também. E não foi em Marte, foi no Brasil. Foi aqui que ele viu todas as novelas das 7, das 8. Foi aqui que ele viu o tempo todo a mulher negra como empregada e nunca como mocinha. Então ele aprendeu, né? Então, eu digo que... Mas nós não somos culpados disso. Houve toda uma questão da sociedade de preparar a cabeça das pessoas para, inclusive, não se verem e não se gostarem. E o negro, infelizmente, também aprendeu a não se gostar. Deputada, a gente vai voltar a essa questão, inclusive queremos voltar à questão da universidade também, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que ainda merece ainda mais alguns pitadinhos. É verdade, mas agora nós precisamos ir para um pequeno intervalo, mas a gente volta a seguir com o Direito em Debate, um programa da TVA Brasil. Direito em Debate. Oferecimento OAB-RJ. CAARGE. CAARGE, orgulho dos advogados no estado do Rio de Janeiro. Serviços médicos e assistenciais exclusivos dos inscritos na OAB-RJ. Centros médicos, laboratórios, livrarias, óticas e farmácias próprias. A CAARGE tem vários programas de saúde que atendem à necessidade dos advogados. Rede conveniada com os melhores hospitais e clínicas. Atendimento de emergência com UTI móvel. CAARGE, sempre cuidando do advogado e de sua família. Feito por advogados para advogados. Hoje no espaço público, será que Lula pode confiar no PMDB? A violência na Zona Sul do Rio e a intolerância religiosa no mundo. Não perca, meia-noite e meia, espaço público, um programa da TVA Brasil. Agora na programação da TVE Brasil, quando surgir esta marca na tela, é sinal de que os portadores de deficiência auditiva não vão perder nenhuma das nossas atrações. É o maior número de programas oferecido por uma emissora aberta, possibilitando entretenimento, arte, cultura e informação para uma faixa considerável dos telespectadores, através do serviço de legenda oculta. TVE Brasil, o melhor, mais adequado e mais democrático conteúdo que uma emissora aberta pode oferecer ao telespectador. No Censura desta sexta-feira vamos falar de alimentação e excessos nas festas de final de ano. Vamos falar também de literatura e história com Eduardo Bueno e teremos a música de Felipe Dilon. O programa começa às 4 da tarde, eu espero vocês. Com certeza, se Deus quiser. Até lá. Oferecimento OAB-RJ. CAARGE. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, hoje comemorando a Semana da Consciência Negra. E você que está em casa nos prestigiando, em casa ou no trabalho, enfim, você pode fazer a sua pergunta através do nosso telefone, por fax ou por e-mail. O nosso endereço eletrônico, direito@tvbrasil.com.br. O telefone é o 0800 21 6688, ligação que você não paga nada. E você ainda pode participar mandando a sua pergunta pelo fax aqui para o Rio de Janeiro. O número é o 2232-3279. E quem conversa conosco agora, abrindo aqui esse bloco, com a participação do telespectador, é o Humberto Ferreira, daqui do Rio de Janeiro, por telefone. Boa noite, Humberto. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos os presentes aí na mesa. A minha pergunta é a seguinte: essa semana eu acompanho a prisão através dos meios de comunicação de uma cidadã que teria chamado uma funcionária pública de negrinha no aeroporto. A mesma teria sido indiciada por injúria racial. Qual é a diferença, então, deste caso da injúria racial para o crime propriamente dito de racismo? Muito obrigado, uma boa noite, meus respeitosos cumprimentos. Olha, obrigado pela sua participação. Aliás, a sua pergunta também é uma dúvida que muita gente tem. As pessoas não entendem. Há muita confusão do que seria um crime previsto na Constituição Federal, não é isso, doutor Rangel? Isso. Previsto na Constituição Federal e aquela injúria racial do Código Penal. Como é que é isso? É necessário distinguir as duas situações. Uma coisa é eu atribuir a alguém uma qualidade negativa